A cor mais bonita que o ser humano pode ver não deveria existir. Ela é um erro da natureza. Em 1987, esse azul foi chamado de mágico, de tesouro. Para Devair Ferreira, que passava aquele pó brilhante no corpo para iluminar a noite, parecia uma bênção. O que ele não sabia é que aquele brilho era um grito atômico. Cada grão era uma metralhadora disparando partículas invisíveis contra o seu DNA, despedaçando as instruções que mantinham suas células vivas. Enquanto a luz azul hipnotizava seus olhos, a radiação já estava no seu hálito, nas suas roupas e no sangue da sua família. A sentença de morte não foi assinada com tinta, mas sim com luz. 13 de setembro de 1987, Goiânia. Roberto dos Santos e Wagner Motta entram furtivamente nos escombros de uma clínica abandonada, o antigo Instituto Goiano de Radioterapia. Eles não estavam procurando história, estavam procurando chumbo, dinheiro rápido para o final de semana. O que eles encontraram, presa dentro de um cilindro massivo, foi uma cápsula de aço. Ela não tinha o tamanho de um reator nuclear. Era menor do que uma pilha comum. Apenas 19 gramas de um pó compactado. Mas dentro daquelas 19 gramas, o próprio inferno estava engarrafado. Era cloreto de césio 137. Nesse exato momento, enquanto eles carregavam o cilindro num carrinho de mão pelas ruas da cidade, 50 trilhões de átomos estavam se desintegrando por segundo ali dentro. Uma máquina de radiação pura, abandonada por uma negligência que beira o crime, agora solta no centro de uma metrópole. No quintal de casa, tentando abrir a cápsula para vender o chumbo, eles usaram marretas. Quando o aço cedeu, a fenda se abriu. O pó azul mágico vazou. Eles não sentiram calor, não sentiram cheiro. A radiação não tem rosto, não tem matéria. Só destruição. Poucas horas depois, a biologia do corpo de Roberto começou a gritar. O seu estômago revirou violentamente. O primeiro vômito veio súbito e incontrolável. Wagner também começou a passar mal. As mãos tremiam, a cabeça latejava como a marreta que havia acabado de utilizar. Aqui está o truque mais cruel do césio. Os seus primeiros sintomas não parecem um filme de ficção científica. Eles imitam uma alergia alimentar, imitam uma intoxicação. Eles sussurram que ninguém gosta de ouvir no pronto-socorro: virose. Enquanto Roberto achava que tinha comido algo estragado, os raios gama, ondas invisíveis de alta energia, estavam rasgando as moléculas de água dentro das suas células. O trato gastrointestinal de Roberto estava literalmente derretendo por dentro, célula por célula. Desesperados, eles foram a um pronto atendimento local. Imagine a cena: 2 homens encharcados de suor frio, sentados na sala de espera. O suor de Roberto não era apenas água salgada, era suor radioativo. O pó estava nas mãos, na roupa, no banco onde ele sentou. O médico de plantão olhou para os 2 homens com náusea e diarreia. Ele os tocou, sem luvas especiais, sem proteção de chumbo. Ele não viu radiação, ele não tinha como ver. Ele viu o que qualquer médico veria: o Brasil real. O retrato de uma pessoa quando um vírus resolve fazer a festa dentro do seu corpo. O diagnóstico foi rápido e trágico: alergia alimentar, virose comum. Tomem um remédio para o enjoo, voltem para casa e descansem. Foi isso que eles ouviram, e o pior aconteceu. Nos dias seguintes, Roberto sentiu uma melhora. As náuseas pararam. O vômito cessou. Ele levantou da cama achando que a pior parte já tinha passado. Ele estava curado. Ou ao menos era o que ele sentia. Mas na medicina da radiação, essa melhora tem um nome sombrio: fase de latência. A náusea parou porque o césio já não estava apenas no estômago. Ele havia entrado na corrente sanguínea. O corpo humano precisa desesperadamente de potássio para fazer o coração bater e os músculos funcionarem. O césio engana o corpo. Ele se disfarça de potássio.
O próprio sistema circulatório de Roberto transportou o veneno para os seus músculos e para o seu coração, com eficiência militar. Enquanto ele sorria achando que estava melhor, a sua medula óssea estava sendo aniquilada. As células-tronco pararam de produzir glóbulos brancos. O seu sistema imunológico tinha sido desligado. Ele era um homem morto caminhando por Goiânia, apenas esperando o colapso final. E ele não estava sozinho. O pó azul já tinha viajado. A máquina da morte já havia chegado ao ferro velho de Devair Ferreira. Achou que era a cura? Foi apenas o silêncio antes do colapso. No ferro velho de Devair, a morte não era um veneno escondido. Ela era um espetáculo. Ela brilhava no escuro. E uma criança estava prestes a confundir a luz atômica com um confete mágico. O cilindro de chumbo mutilado chegou às mãos de Devair Ferreira, o dono do ferro velho. Era noite quando ele conseguiu finalmente romper a cápsula de irídio que protegia o núcleo. No escuro do quintal, a morte não se apresentou como um monstro. Ela se apresentou como um milagre. O pó compactado emitia uma luz azul intensa, hipnotizante. Não era um reflexo. A luz nascia de dentro do próprio material, fruto da energia brutal da desintegração radioativa ionizando o ar ao redor. Devair achou que tinha encontrado algo sobrenatural, um tesouro, a pólvora mágica de um mundo moderno. Ele não escondeu o achado, ele fez o que qualquer pessoa faria com um milagre. Levou para dentro de casa. Colocou o pó mortal no centro da mesa de jantar. Vizinhos vieram ver. Amigos esfregaram o pó azul na pele, maravilhados ao verem seus próprios braços brilhando no escuro, como se fossem enfeites de carnaval. Eles sorriam, sem saber que estavam espalhando milhões de minúsculas ogivas nucleares sobre os próprios poros. Mas o momento que mudaria a história da medicina radioativa para sempre aconteceu com uma criança. Leide das Neves, a sobrinha de Devair, de apenas 6 anos de idade. Fascinada pelo brilho na mesa do tio, ela tocou no pó, brincou com as partículas azuis. E logo depois, num gesto de inocência fatal e cotidiana, ela pegou num ovo cozido com aquelas mesmas mãos e colocou na boca. Nesse exato milissegundo, o jogo de sobrevivência acabou. A radiação deixou de ser uma ameaça no ar e tornou-se parte da fisiologia da menina. Passamos da contaminação externa para a contaminação interna absoluta. Contaminação interna absoluta. O estômago de Leide dissolveu o ovo, mas o cloreto de césio é altamente solúvel. Ele atravessou a parede intestinal e invadiu a corrente sanguínea com uma eficiência aterrorizante. O corpo dela não rejeitou o veneno. Ele o abraçou, confundindo-o com nutrientes essenciais. O césio alojou-se nos tecidos moles e nos ossos de uma criança de 20 quilos. Ela tornou-se, literalmente, uma fonte de radiação humana. O inimigo agora morava dentro dela, disparando raios gama a milímetros de distância dos seus núcleos celulares, 24 horas por dia. A radiação começou a rasgar a sua medula óssea. A fábrica de sangue do corpo foi desligada. Os glóbulos brancos de Leide caíram para níveis incompatíveis com a vida, tal qual uma quimioterapia forçada e muito mais potente. Qualquer bactéria comum no ar, qualquer vírus banal, era agora um invasor invencível para aquele corpo tão frágil. Na pele, os pequenos capilares sanguíneos começaram a ser destruídos pela energia gama. Sem sangue, a pele perde a sua base de sustentação. O rosto da menina começou a inchar. Manchas escuras apareceram. O tecido estava sofrendo necrose e morrendo por dentro, enquanto ela ainda respirava. O brilho azul tinha devorado a luz daquela família. Mas enquanto o sistema imunológico de Leide entrava em colapso total, a verdadeira bomba relógio ainda estava intacta, brilhando no escuro da sala de Devair. E o pior, ela estava prestes a dar um passeio de ônibus no meio da multidão. 28 de setembro, 2 semanas após a abertura da cápsula. Os hospitais de Goiânia estavam lotados de pessoas com a mesma virose misteriosa, mas ninguém ligava os pontos. Quem desvendou o maior acidente radiológico do mundo fora de uma usina nuclear
Não foi um cientista com doutorado ou um médico brilhante. Foi uma dona de casa, a esposa de Devair, Maria Gabriela. Ela olhou para o marido doente, olhou para a sobrinha vomitando, o cunhado passando mal. Olhou para os próprios sintomas e para os dos funcionários do ferro velho. E olhou para o pó azul, a única novidade que unia tudo. A intuição humana bateu de frente com a física quântica. Maria Gabriela pegou o que restava da cápsula rompida e seu pó azul, vazando 50 trilhões de desintegrações por segundo, jogou dentro de uma sacola plástica e saiu na rua. Ela pegou um ônibus público lotado. Imagine a cena com a visão de raio-x. Maria Gabriela sentada, segurando o saco no colo. A cada quarteirão que o ônibus avançava, ondas invisíveis de radiação gama atravessavam o plástico, rasgavam o metal da lataria do ônibus e bombardeavam o DNA dos passageiros ao redor. O cobrador que pegou o dinheiro dela, a pessoa sentada no banco ao lado, o motorista, a pessoa no ponto de ônibus enquanto outros passageiros subiam e desciam. Todos estavam sendo irradiados em tempo real, sem sentir absolutamente nada. A morte viajava de carona, atravessando Goiânia com seus rastros. Maria Gabriela desceu e marchou direto para a sede da Vigilância Sanitária de Goiás. Ela jogou o saco pesado em cima da mesa do médico e disse a frase que mudaria tudo. Isso está matando a minha família. Os médicos olharam para a pedra. Eles ainda achavam que era alguma doença tropical. Mas, por pura precaução, chamaram um físico que estava na região, Walter Mendes. Ele pegou emprestado um monitor de radiação, um contador Geiger clássico e caminhou em direção ao prédio. Walter ligou o aparelho ainda no pátio, a dezenas de metros de distância do saco. E então, o impossível aconteceu. O ponteiro não se moveu devagar. Ele bateu no limite da escala com tanta violência que Walter achou que o aparelho estava quebrado. Ele foi buscar outro, em outro prédio. O resultado foi o mesmo. Ele não estava medindo um vazamento. Ele estava medindo um epicentro. Walter correu para dentro, suando frio, gritando para que evacuassem o prédio imediatamente. Mas a cápsula não estava mais lá. O corpo de bombeiros já havia passado para recolher e descartar. O seu destino, o rio Capim-Puba, o importante corpo de água urbano de Goiânia. O físico se recordava de ter visto o veículo do corpo de bombeiros no estacionamento. E então, correu para impedi-los de piorar esse desastre. Antes que eles entrassem com a sacola no carro, Walter ordenou que soltasse imediatamente. Se ele não tivesse impedido os bombeiros, a peça teria contaminado não apenas o rio, mas possivelmente o lençol freático, a fauna, a flora e o abastecimento de água de uma parcela gigantesca da região, transformando um desastre urbano e localizado em uma catástrofe ambiental de proporções incalculáveis. O Brasil não estava lidando com uma virose agressiva. O Brasil tinha acabado de detonar uma bomba atômica suja no coração do seu próprio território. E agora, o governo precisava descobrir como isolar uma cidade de 1 milhão de habitantes antes que o vento espalhasse o fim do mundo. Quando o governo percebeu que uma cápsula de Césio-137 tinha sido aberta no meio de Goiânia, o protocolo de guerra foi ativado. Mas como é que se caça um inimigo que não se pode ver, não se pode cheirar e que já está impregnado no suor, no dinheiro e nas roupas de uma cidade inteira? A solução foi o isolamento em massa. O Estádio Olímpico de Goiânia, um palco de glória e entretenimento, foi imediatamente convertido num campo de triagem nuclear. Imagine estar no meio de milhares de pessoas empurradas para o gramado, pais segurando filhos chorando, mães sem saber se o ar que respiravam ia matá-las. E no meio dessa multidão, caminhando lentamente, homens vestidos com pesados trajes de proteção anti-radiação amarela, parecendo astronautas num planeta morto. Eles não traziam remédios, traziam detectores pesados. O processo era frio, mecânico e aterrorizante. As pessoas formavam filas. O técnico passava a sonda de captação pelos corpos. Se o aparelho ficasse em silêncio, você estava limpo. Ia para a esquerda. Mas se o aparelho gritasse,
você era arrancado da fila, ia para a direita, para as tendas de descontaminação. Famílias inteiras foram separadas ali mesmo, no gramado do estádio, pela sentença de uma caixa de metal que apitava. Pessoas que se abraçaram horas antes, agora eram tratadas como lixo tóxico ambulante. O pânico era absoluto. Fora de Goiânia, o Brasil isolou a cidade. Carros com placas da região eram apedrejados nas estradas. Pilotos de avião se recusavam a pousar. O medo da radiação é primitivo. Ele destrói a empatia. Mas nas tendas de isolamento, para Roberto, Wagner, Devair e a pequena Lady, o detector já não importava. O veneno estava dentro de seus ossos. A ciência tradicional não tinha respostas. Para tentar salvá-los, os médicos tiveram que recorrer a uma cura bizarra, uma substância usada por pintores do século XVIII. Como você remove um metal radioativo que se fundiu com a sua corrente sanguínea? A resposta da medicina foi o azul da Prússia, um pigmento clássico, denso e escuro, usado em pinturas a óleo, que no corpo humano atua como um ímã de veneno. Os médicos administraram doses cavalares, até 20 gramas por dia, aos pacientes mais graves. Dentro do intestino, o azul da Prússia funciona como uma esponja química. Ele captura os íons de césio e bloqueia sua reabsorção. Mas o processo era monstruoso. Ao forçar o corpo a expulsar a radiação, as fezes, a urina e o suor dos pacientes se transformaram em lixo nuclear de alto nível. Os enfermeiros relataram que as suas próprias luvas de chumbo pareciam queimar quando tocavam nos fluidos dos doentes. O corpo humano tentava purgar a morte, mas a morte queimava a saída. Para a pequena Lady das Neves, o pigmento chegou, mais tarde demais. A dose que ela absorveu ao comer aquele simples ovo cozido era uma sentença nuclear. A radiação tinha triturado seu DNA. No dia 23 de outubro de 1987, a luz de Lady se apagou. Ela não morreu de uma doença. Ela morreu de hemorragias e múltiplas infecções porque o seu corpo, sem glóbulos brancos, já não conseguia lutar contra o próprio ar que respirava. O seu enterro foi o ato final e macabro desse pesadelo. O seu pequeno corpo estava tão radioativo que a lei internacional exigiu que fosse sepultada num caixão revestido com 700 quilos de chumbo puro. Uma prisão de metal inquebrável fechada com guindastes. No cemitério, uma multidão em pânico tentou impedir o enterro. Jogaram pedras, tijolos e gritaram, aterrorizados de que a menina que brilha envenenasse o solo da cidade para sempre. Como se ninguém ficaria deslumbrado como ela ao ver a cor mais bonita do mundo. Maria Gabriela salvou uma metrópole com uma sacola de plástico. Mas a física não perdoa heróis. A radiação consumiu a mulher que desvendou o mistério. 2 funcionários do Ferro Velho também foram devorados pelo brilho. Mas para outros, a tragédia estava apenas começando. Para Devair e Ivo, o pai da pequena Lady, a morte foi sádica. Ela não os levou na hora. Ela os forçou a sobreviver. A carregar as queimaduras no corpo e o ódio de uma cidade inteira nas costas. O Césio torturou Devair por 7 anos antes do seu colapso final. E arrastou Ivo por 15 anos de absoluta agonia. Os relatórios oficiais tentam calcular os mortos indiretos. Mas como você coloca um número em fantasmas? Bombeiros, técnicos da vigilância e funcionários públicos que olharam para o abismo naquelas primeiras semanas tombaram precocemente em silêncio. A estatística fria diz que o câncer multiplicou por 5 entre os envolvidos. Mas o verdadeiro rastro de destruição é incalculável. Goiânia nos ensinou a pior lição da era atômica. A medicina é quase inútil quando a física decide rasgar a biologia. Nosso corpo é frágil, um alvo de papel para invasores invisíveis. Principalmente quando a morte vem disfarçada como a luz mais bonita do mundo.